boa noite. Espero que estejam todos bem. E gostaria aí de dar boas-vindas a todos vocês ao nosso 5º meeting de fisioterapia em gerontologia, que é organizado, promovido pelo Interfísio Uniredentor. Meu nome é Cíntia Arcoverde e sou coordenadora acadêmica e docente da pós de fisioterapia e gerontologia do Interfísio. E esse ano nós resolvemos fazer algo diferente. Como nós teremos a prova de título do COFITO, então será diferente. Vai ser uma correria e um desafio também, porque nós iremos contemplar 5 temas diferentes em cada encontro. Totalizando, serão 20 temas diferentes. E o nosso maior desafio é conseguir resumir tudo isso para vocês. Mas é um evento que ele não é só direcionado para quem irá prestar o concurso, mas também para quem pretende se atualizar, tá bom? Então, a gente não pode demorar muito para iniciar. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês, mas fazer um agradecimento especial à Rafa, que está ajudando a gente, e a todos os professores que irão palestrar hoje, na próxima quinta-feira, e as outras quartas-feiras. Eu vou compartilhar com vocês rapidamente, só para que todos possam se atualizar em relação aos temas, tá? Então, hoje teremos a Ilana Pinheiro. Na próxima quinta-feira, a Patrícia. Aí depois, para vocês não se perderem, será numa quarta-feira, dia 10 de novembro, e depois com a Aline, no dia 17 de novembro, que será outra quarta-feira, tá bom? Então, vamos prosseguir, tá bom? Então, eu gostaria de convidar agora a Ilana. A Ilana também faz parte do corpo docente da pós do Interfísio. Nós já estamos indo agora para a turma 6, na modalidade presencial, e também temos a modalidade EAD. Tá bom? Então, quem tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no bate-papo, tá? Diretamente, mas a gente vai iniciar aí, porque são muitos temas e pouco tempo, né, Ilana? Com certeza. Estão todos me ouvindo aí? Acho que sim, né? Sim. Estava dando problema no meu microfone na última aula que eu dei, mas boa noite a todos e a todas. Satisfação estar aqui com vocês. Muitos nomezinhos aqui conhecidos. Sou Ilana, como Cíntia já me apresentou, também sou professora com muito orgulho da pós de fisioterapia em gerontologia da Interfísio. E é um desafio, estava falando com a Cíntia agora mesmo, como foi um desafio poder resumir temas tão amplos como os que a gente vai comentar durante esses encontros. Então, eu espero poder ajudar. Trouxe bem tópicos, às vezes pode ficar alguma dúvida e a gente pode resolver. Pelo que a Cíntia nos passou, são 20 minutos para cada tema, correto? E depois temos a parte de perguntas, é isso mesmo, Cíntia? Só para eu me localizar aqui e Isso cronometrar. mesmo, Ilana. E aí, vamos então tentar fluir o melhor possível aí esses temas. Já pode compartilhar? Pode Ok, sim. tá bom. Já vou compartilhar então com vocês.
Aí, peraí que nós vamos abrir. Tá aberto para todos aí? Acredito que sim, né? Bom, então Sim. vamos lá iniciar a nossa jornada. Acredito que todos aí têm interesse em fazer a prova de título, então vamos lá. Sou Ilana, só me apresentar para quem não me conhece, acredito que quase todos me conheçam, se são ex-alunos ou alunos da pós, mas sou fisioterapeuta, especialista em saúde do idoso e meu mestrado é em tecnologia e gestão em saúde ocular. Vou fazer a prova também, porque a gente ainda não fez, a última prova que teve foi em 2018, eu não consegui fazer, tá? Então, eu trouxe algumas informações importantes, a título, até porque o pessoal está entrando ainda, então, só para poder começar. Então, é a segunda prova de título do COFITO, COFITO Abrafis, né, para a especialidade Fisiogeronto. A primeira foi em 2018, então nós temos só uma prova que foi base para a gente poder discutir um pouco as questões. A primeira prova foi pelo Instituto Excelência, em 2018, e agora é a Etos, né, concursos públicos. E a prova vai ser em formato EAD, e eu fui buscar alguma prova dessa banca em relação à fisioterapia, e achei somente uma prova em 2016, uma prova simples, assim, teoricamente simples, não achei uma prova muito robusta. Eu não sei se é a própria Abrafig que vai elaborar as questões ou se é a banca que elabora. Então, se for a banca, as questões são bem simples. Não sei se pela prefeitura, né, pelo processo, mas as questões simples. O que eu vi lá de palavras que a gente precisa prestar bastante atenção são essas palavras que aparecem em questões. Não, é certo, incorreto e correto, porque muitas vezes a gente bobeia e acaba perdendo a questão por não entender o enunciado. Então, prestar bastante atenção no enunciado. Lembrar que precisamos baixar o software para poder fazer a prova. Então, lá no site da banca, tem um tutorial explicando como que faz para baixar esse software para poder fazer a prova, tá? Então, não se esqueçam de baixar o software com antecedência. Lembrar que a prova é online, né? Mas que a gente vai ter que ficar com câmera ligada e microfone ligado. E a câmera vai estar vigiando a gente o tempo todo. Então, você não pode nem sair na hora da prova. Tem que ficar o tempo todo. Se você sair, você é eliminado da prova. Então, tem que ler direitinho essas questões no edital, porque senão você acaba perdendo a prova por bobeira, tá? Eles vão estar vigiando, então é muito difícil a gente colar, né? Vamos dizer assim, futricar, mexer no celular, livro, essas coisas. Então, a câmera e o microfone vão estar ligados, tá? Só para a gente lembrar e prestar atenção quando for fazer a prova. E foi retificado o edital, eles confirmaram a prova no dia 21, das 14 às 18, e lembrar que o sistema da prova online não é compatível com dispositivos móveis, então nem celular nem tablet, e não é compatível com computador Mac, e nem com o sistema operacional Linux. Então, quem tem os MacBooks ou não tem computador precisa se organizar e precisa ser o Windows, não pode ser o sistema Mac, tá certo? São informações importantes que eu não sei se todos leram no edital e precisa estar atento a isso, tá certo? 40 questões objetivas e 2 questões discursivas. Questões discursivas valem 15 pontos cada uma, né? E as objetivas valem 1 ponto. Então, soma 70 pontos e 30 pontos são do currículo, da prova de título, tá bom? Então, vamos lá. Os temas que me ficaram incumbidos foi o envelhecimento populacional, a parte do envelhecimento biológico, o controle postural, né, avaliação e intervenção na estabilidade postural, adaptações ambientais, tecnologia assistiva e a política nacional de saúde da pessoa idosa e o estatuto do idoso. Vamos lá. Então, o primeiro tema é esse. Então, os 2 primeiros slides não têm referência, porque eu peguei esses conceitos só para a gente entender o que é transição demográfica e transição epidemiológica. Então, a transição demográfica é a modificação da população de um perfil caracterizado por alta fecundidade, alta mortalidade e predomínio de jovens,
para um estágio diferente, caracterizado por baixa fecundidade, baixa mortalidade e predomínio de pessoas idosas. Então, é a mudança do perfil da população. É uma população jovem que vai ser transformada em população idosa, que é o fenômeno que nós estamos observando já há algum tempo. E a transição epidemiológica é a mudança de longo prazo das principais causas de morte a partir de doenças maternas perinatais a doenças não transmissíveis, que incluem as crônicas e as degenerativas. Então, é mudança no perfil de morbidade, invalidez e morte. Então, quais são as causas, né, de morte, de morbidade, de invalidez na população? Então, nós estamos passando também vivenciando esse processo de transição epidemiológica, que eles acontecem juntos, né? Transição epidemiológica e demográfica. Então, a partir de agora, a gente tem referência, nós utilizamos somente as referências que foram disponibilizadas em edital, tá? Não utilizamos nenhuma referência extra, então, todas as referências do edital. Então, antes de tudo, vamos falar um pouco aí alguns aspectos importantes sobre epidemiologia e sobre o envelhecimento populacional. Então, a população brasileira vivenciou taxas elevadas de crescimento entre 1950 e 1970, chegando a 3% ao ano. E a alta fecundidade nos anos 50 e 60, mais a redução da mortalidade infantil, esses dois itens, essas duas causas, foi ocasionado o fenômeno que chama-se baby boom. Foi um fenômeno que trouxe muitas crianças, aumentou muito a população infantil, na população de crianças no Brasil, entre 50 e 60. Qual é o resultado? Crescimento elevado da população idosa nos próximos 30 anos, ou seja, são os baby boomers se transformando nos elderly boomers. Então, essas duas expressões eu tirei de dentro da bibliografia sugerida, tá? Então, muitas vezes as questões de prova vêm com esses pequenos termos, são termos em inglês, às vezes termos diferentes que nos confundem. Então, essa alta fecundidade em 50 e 60, hoje são os idosos dessa época, que nasceram em 50 e 60. Então, nós temos aí um crescimento elevado da população idosa. Bom, o envelhecimento populacional ele pode ser dividido em individual e coletivo. Então, no individual, o indivíduo envelhece à medida que a sua idade aumenta. Então, nós todos estamos passando por um envelhecimento individual. Processo irreversível, natural e individual. É a nossa senescência, né? Vamos dizer assim. É acompanhado por perdas progressivas de função e de papéis sociais. É um processo único. Então, cada um passa por esse processo de acordo com como é exposto ao ambiente, a profissão, a escolaridade. Então, cada pessoa envelhece de acordo com as suas experiências. E ele pode ser medido pela esperança de vida ao nascer. Então, no nosso caso, no Brasil, nós já temos uma esperança ou uma expectativa de vida que está crescendo a cada dia. Tanto que em 2017 o Estatuto do Idoso teve que passar por um remanejamento. Nós vamos conversar já sobre isso. Então, para medir o envelhecimento populacional individual, nós medimos através da esperança de vida ao nascer. Quanto maior a esperança de vida ao nascer, mais a gente tem expectativa de vida, mais tempo essa população, essa pessoa vai viver. E no populacional ou coletivo, ocorre quando aumenta a participação de idosos no total da população. Então, ele é acompanhado pelo aumento da idade média e, sob o ponto de vista demográfico, o envelhecimento populacional é resultado da manutenção, por um período de tempo razoavelmente longo, de taxas de crescimento da população idosa superiores à da população mais jovem. Então, o envelhecimento populacional é o conjunto, é a quantidade de idosos que tem num determinado local, numa determinada população. Quando aumenta a idade média dessa população, nós temos um envelhecimento populacional. Então, nós estamos vivenciando esses dois fenômenos, o envelhecimento individual e populacional, certo? Então,
que se considera como população idosa? A gente verifica mudanças físicas e de papéis sociais. Então, nós temos aí idosos ainda no mercado de trabalho ou idosos já aposentados e sustentando uma família, ou a renda desse idoso é responsável pelo sustento da família. Nós temos menos jovens no mercado de trabalho, porque nós temos uma população idosa em ascensão. Nós temos aí a associação entre velhice e fragilidade física. Então, existem alguns conceitos culturais em relação à população idosa. O que é ser idoso? Idoso é sinônimo de dependência, idoso é sinônimo de sobrecarga do serviço de saúde, sobrecarga da previdência social. Depende muito do sistema e do que a gente vivencia dentro da nossa realidade. Então, de acordo com Monteiro Lobato, ele disse lá no século XIX, no seu século XIX não, pessoal, ele disse lá nos seus escritos que a idade dos reumatismos, a velhice. Então, hoje em dia a gente já sabe que nem sempre. E que nem sempre o idoso é dependente. Então, a dependência extrapola os aspectos puramente biológicos, resultado de uma particular divisão do trabalho e da estrutura social. Então, essa questão da população idosa, ela influencia nos conceitos culturais de uma população, de uma região. O idoso para a região aqui do meu estado, Goiás, é diferente do idoso do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, essa característica idoso é relativa. E segundo o Estatuto do Idoso e a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, o idoso, aqui no nosso país, ainda é considerado aquela pessoa que tem 60 anos ou mais. A gente sabe que isso vai modificar, mas para o Estatuto do Idoso e para as políticas públicas, inclusive a PNSPI, é 60 anos ou mais. Em relação ao processo de envelhecimento populacional, nós temos envelhecimento pela base e envelhecimento pelo topo, são dois conceitos diferentes. Então, eu trouxe porque pode ser que sejam cobrados na prova. Então, o envelhecimento pela base está relacionado ao que acontece na nossa base da pirâmide. Então, queda de fecundidade e redução da proporção da população jovem. E a gente tem uma consequência como aumento de idosos. E o envelhecimento pelo topo, de cima para baixo, diminuição da mortalidade nas idades mais avançadas, mais sobrevivência por períodos longos. A gente tem aumento de idosos. Então, a diferença desses dois tipos de processo de envelhecimento populacional. Como é feito o cálculo do índice de envelhecimento de uma população? Ele é feito de duas formas. Quantidade de pessoas de 60 anos ou mais para cada 100 pessoas menores de 15 anos, ou razão de dependência de idosos, quociente de pessoas residentes de 65 anos e mais, pela quantidade de pessoas residentes com idade entre 15 e 64 anos. Então, pessoal, eu trouxe esse gráfico, que às vezes vai ficar ruim aí para vocês verem, porque é uma cópia da cópia, tá? Mas esse gráfico mostra o índice de envelhecimento por esse cálculo das pessoas de 60 anos ou mais pelas pessoas de 15 anos e mais, né? Até 60, antes de 60 anos. Então, em 2000, a gente vê que esse índice era 18,7. Aí, a projeção para 2060 é de 206,2. Então, aqui a gente tem o índice de envelhecimento e aqui anos e décadas. Então, esse índice quer dizer o quê? Que a população está envelhecendo e vai envelhecer de uma forma abrupta, não muito grande, assim, porque são muitos anos, né, de 2000 para 2060, mas considerando que nós estamos em 2020, de 2020 para 2040, a gente tem uma curva exponencial importante. Então, nós temos aí um crescimento do índice de envelhecimento populacional. E aqui, em relação àquele outro quociente, que é correlacionado com a população domiciliar, né? Os indivíduos que moram com 60 anos e os que têm de 15 a 24 anos. Então, aqui nós temos essa linha tracejada, primeira, de jovens, que no ano 2000 era entre 40 e 50 anos, e a gente vê que está declinando
essa faixa etária. E depois, aqui, a gente tem a linha pretinha, que é a de idosos, que veio aqui de 10 e está subindo em 2060 para quase 50. Então, a linha acabou que cruzou, né? Ela está cruzada. O índice, tá, pessoal? Do lado de cá é o índice, me desculpa. Então, o índice de 15 a 24 anos começou alto e declinou, e de 60 anos ou mais acabou subindo. Tá? Então, a gente só confirma que o índice de envelhecimento também está crescendo cada dia. Então, o que nós temos de fenômenos dentro do envelhecimento populacional? A feminização da velhice, então, menor mortalidade da população feminina, predominância feminina é um fenômeno tipicamente urbano, nas áreas rurais são predominância dos homens. Por que existe essa feminização? A maior probabilidade de viuvez é por parte das mulheres, então a gente tem um índice de mortalidade maior entre os homens. A maioria, se a gente vê uma mudança, né, de paradigmas, as mulheres antigamente ficavam em casa, hoje elas são chefes de família e provedoras. Elas procuram serviços de saúde com maior frequência, se expõem a menos riscos, e as mulheres vivem, em média, 7 anos a mais que os homens. Então, por isso, uma feminização da velhice. Nós temos aí um número maior de mulheres. Tá? Um termo que é muito utilizado também dentro do envelhecimento populacional. Aqui é um gráfico do livro do Tratado de Geriatria e Gerontologia, mostrando aí a população brasileira de 80 anos ou mais por sexo. Então, a gente vê o quanto o número de mulheres é maior do que o número de homens, né? Em 2050, a gente tem aí um número maior de mulheres, e em todo o gráfico a gente observa um número maior de mulheres. Quais são, então, os fatores importantes na transição demográfica? Diminuição da taxa de fecundidade, mudanças na nupcialidade, porque a gente tem aí novos relacionamentos, né, homoafetivos, pessoas que estão diminuindo o número de filhos, novos relacionamentos, enfim, isso também conta como fator que contribui para a transição demográfica. Declínio das taxas de mortalidade, então as crianças estão vivendo mais, a população envelhece. Ingresso maciço das mulheres no mercado de trabalho, aí já trazendo para a feminização da velhice. Aumento da expectativa ao nascer, destaquei aí os estados que têm o maior aumento de expectativa: Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e o Distrito Federal. Mudanças no perfil epidemiológico, que são as doenças crônico-degenerativas. A gente mudou de doenças infecto-contagiosas e transmissíveis para doenças crônico-degenerativas. Então, as doenças infecto-contagiosas e transmissíveis, elas matam a população mais jovem. E aqui, doença crônico-degenerativa, são aquelas pessoas idosas que têm aí o perfil de continuarem vivas, apesar de estarem com essas doenças crônico-degenerativas. E redução da mortalidade por causas evitáveis. Pessoal, tem um dos capítulos do livro, do tratado, que fala só sobre causas evitáveis. Então, eles falam de causas evitáveis relacionadas à prevenção e em relação à questão de intervenção precoce. Então, é importante a gente lembrar que são doenças, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, que são doenças crônico-degenerativas, mas que através dos programas da atenção primária, de detecção precoce dessas doenças, nós conseguimos aí reduzir a mortalidade por essas causas e em outras causas também. Então, esses itens são destacados como importantes na transição demográfica. E tem outros fatores: alimentação, mudança de perfil em relação à atividade física, a conhecimento, industrialização, enfim, a gente tem outros quesitos que não estão citados na literatura que foi descrita aí para a nossa prova, tá? Mas eu coloquei os que estão descritos. Na transição epidemiológica, eu tenho muita informação escrita, porque eu não sei se esse material vai ser disponibilizado, então talvez facilita na hora de estudar depois, tá? Nós temos aí, na transição epidemiológica, aumento das doenças crônico-degenerativas e diminuição das doenças infecto-contagiosas e parasitárias, né, transmissíveis.
Não quer dizer que no Brasil, inclusive eu li no material, que o Brasil é um país diferenciado, que muitas dos outros países já tem erradicação de doenças infecto-contagiosas, da maioria delas, e parasitárias. E aqui no Brasil a gente ainda tem esse perfil, tá? Mas a transição seria essa mudança de perfil das doenças infecto-contagiosas para as crônico-degenerativas. Então, no Ministério da Saúde, Sistema de Informações sobre Mortalidade, é SIM, tá? É esse sistema responsável por informar as causas de mortalidade no nosso país. Então, se tiver alguma questão, é SIM, Sistema de Informação Mortalidade. As 3 primeiras causas em 2015 eram doenças do aparelho circulatório, neoplasias e doenças do aparelho respiratório, causas externas. Então, por ordem, nós temos essas 3 causas principais. Então, observamos quedas por causa de doenças de causas circulatórias. Então, veja, por causa desse controle de fatores de risco que a gente acabou de comentar, a hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes. A gente teve queda de mortes por doenças de causas circulatórias. É um fato importante que pode ser um item de questão da prova. Prevalência de incapacidades funcionais decorrentes das doenças crônico-degenerativas, né? A gente tem aí muitas doenças que causam incapacidades funcionais. E aumento da expectativa de vida diferenciado, certo? Então, aqui nós temos algumas causas de óbitos, que essa tabela tirada do tratado, comparando 1980 e 2013, homens e mulheres. Então, a gente pode observar que neoplasias, no caso dos homens, a gente verificou uma taxa maior de uma diferença, né, de mortalidade em 80 para 2013. Nas mulheres também foi a maior percentagem de diferença aqui. E em relação a outras causas, né, comparando com outras causas, é claro que a gente tem uma diferença maior, mas se for para caracterizar uma doença específica, na diferença de 80 para 2013, para análise dessa tabela, as neoplasias estão aí com essa diferença maior entre 1980 e 2013. E quais são as implicações para a fisioterapia em relação à epidemiologia e ao envelhecimento populacional? Então, a fisioterapia vai trabalhar com o tratamento das incapacidades funcionais, que abrangem tanto os aspectos curativos, preventivos e paliativos, decorrentes do envelhecimento populacional, normatização de técnicas e protocolos cientificamente respaldados para recuperação funcional. Então, é o que a gente vem fazendo dentro da Fisiogeronto, tentando organizar as intervenções, estudando, se preparando para atender de forma específica a população idosa. Estabelecer diagnóstico clínico funcional com tratamento específico, utilizar-se dos recursos da fisioterapia para reabilitar o paciente. E aqui eu abro um parêntese, eu não sei se alguém já olhou essa bibliografia, e eles colocam ali alguns recursos que a gente ainda não usa mais. Então, eu não sei se isso vai ser colocado em prova. São alguns recursos bem antigos, como chama? Ultravioleta. Eu nem sei se alguém ainda usa ultravioleta. E alguns outros recursos que a fisioterapia hoje não mais utiliza, apesar da bibliografia ser recente. E atuações em aspectos preventivos e curativos, mais uma vez aí, reforçando a atenção básica. Pacientes idosos e muito idosos com várias doenças crônico-degenerativas, a gente tem que ficar atento a isso. Muitos idosos com limitações funcionais, mais uma vez reforçando. Demanda social e psicológica, então a importância do atendimento multidisciplinar dentro do envelhecimento, da gerontologia. E foco na continuidade, na integralidade, na articulação do cuidado, enfatizando a manutenção e melhoria da capacidade funcional, com ações de promoção do envelhecimento saudável e ativo, prevenção de agravos, recuperação da saúde, reabilitação física e cognitiva. Então, o que a gente precisa tirar de palavra-chave? Integralidade,
articulação do cuidado, manutenção e melhoria da capacidade funcional. Então, são palavras-chave que estão dentro da geronto. Capacidade funcional, funcionalidade, autonomia, independência. Quando vocês virem essas palavras na prova, tentem aí destacar, que são palavras base do nosso dia a dia dentro da geronto, tá? Bom, o que a gente tem na prova, né? Nós tivemos na prova de 2018 essa questão, né? Falando sobre o processo de envelhecimento epidemiológico, populacional do nosso país, que as condições têm impacto direto nos serviços de saúde. Então, mandou assinalar a alternativa incorreta. Aí, a alternativa incorreta é a letra A, tá? Então, vamos ver por quê. Assim como países desenvolvidos, o processo de transição demográfica e epidemiológico brasileiro ocorreu com uma queda inicial de mortalidade, doenças infecciosas, beneficiando os mais jovens, os quais passam a conviver com fatores de risco para doenças crônico-degenerativas. Mas o processo de envelhecimento no nosso país não foi pela queda inicial de mortalidade. A primeira coisa que aconteceu no nosso país foi a baixa fecundidade, tá? Então, por isso, a questão está também errada, certo? Aí nós temos aqui falando sobre o conceito de transição epidemiológica. Lembra que eu falei lá no comecinho que é transição epidemiológica? Na literatura sugerida, eu não encontrei esse conceito. Então, eu trouxe, olha aqui, ele está dizendo certinho, a modificação dos padrões de morbidade, invalidez e morte, que caracterizam uma população. Depois ele fala, consequência do aumento de prevalência das doenças crônico-degenerativas, que também procede, e enfim, não vou me ater à questão, senão eu não consigo terminar todo o conteúdo, certo? Bom, vamos passar para o próximo, que é o envelhecimento biológico dos sistemas neuromuscular, osteoarticular, sensorial, cognitivo, cardiovascular, respiratório, e tegumentar. O que eu trouxe? Trouxe de um por um alguns tópicos específicos e importantes que estão nas duas literaturas, para a gente poder discutir um pouco. Então, a massa muscular diminui quase 50% entre os 20 e 90 anos. E a força muscular, que é máxima por volta dos 30, sofre perda de 15% por década a partir dos 50. Então, ela é mais acelerada, chegando a 30% por década aos 70 e praticamente a metade aos 80 anos. O que a gente precisa entender é que a gente perde massa e força muscular a partir dos 30 anos, vamos dizer assim, né? Que é entre os 20 e 30, a massa muscular, e a perda é mais acentuada de massa muscular nos muito idosos, a partir dos 80 anos, e nos idosos aos 70, a gente perde aí 30% de força muscular. Então, a gente tem redução de número e volume das fibras musculares. Tem diminuição da flexibilidade muscular, a sarcopenia, que seria aí a diminuição das fibras musculares, substituição por gordura, tecido gorduroso e outros tecidos, que pode ser também a colágeno e dentre outros, infiltração da gordura e a perda maior é de fibras do tipo 2. Então, o que a gente tem que saber é que o neuromuscular, nós temos aí perda das conexões também neuromusculares. Isso a gente sabe, é sabido por outras literaturas, porque na literatura, nesses 2 livros que eu busquei, que eu tive acesso, eu não consegui encontrar outras informações. Mas, a priori, eu acredito que sejam essas as informações importantes que estão relacionadas à sarcopenia e relacionadas à substituição do tecido muscular por tecido gorduroso, além na perda de força muscular também, que está relacionada à perda de fibras musculares também. Bom, no sistema osteoarticular, nós temos aí redução da flexibilidade articular e rigidez. Então, a postura alterada, então a postura do idoso normalmente é cabeça anteriorizada, aumento da cifose torácica, diminuição da lordose lombar e retroversão pélvica. E eu tenho consequência aí flexo de joelhos também.
Aos 35 anos, a perda óssea começa a acontecer de forma natural, em especial nas mulheres, a perda é acentuada após a menopausa. A estatura tende a diminuir a partir dos 40 anos e acentua-se aos 70. E a gente tem decorrente de algumas alterações, como a diminuição e desidratação do disco intervertebral, a diminuição, acunhamento das vértebras. A densidade óssea tende a diminuir, então nós temos como consequência uma osteopenia, vamos dizer, uma osteopenia fisiológica em ossos longos e vértebras, uma perda, uma substituição de osteoblastos por osteoclastos, né? Então a gente tem um desequilíbrio dessas células, redução de vitamina D e perda do osso trabecular. São essas as principais características do envelhecimento no ósseo articular. No sensorial, o que eu trouxe? Visão, audição e gustação e somatosensorial. Na visão, reduções das funções visuais. Então, tem diminuição de acuidade visual, que é a quantidade que a gente enxerga, o quanto a gente enxerga. Sensibilidade ao contraste, que é diferença de claro e escuro, mudanças de ambiente, do escuro para o claro, da luz para a noite, né? E a percepção de estereoscópica, que é a percepção de profundidade. O idoso tem dificuldade de identificar a altura do degrau, a profundidade, a distância de um lugar para o outro, para calcular o tamanho do passo ou da passada, certo? Para alcançar um objeto, que a percepção estereoscópica também nos dá essa noção de profundidade. Diminuição da atenção visual e percepção de movimento, conjuntiva amarelada, que é a parte branquinha do olho que fica mais amarelada, cristalino rígido e amarelado, então é aquela parte, a lente, né, de dentro dos nossos olhos que fica rígida, e aí aos poucos o idoso vai desenvolvendo a catarata. O cristalino não consegue mais fazer contração e relaxamento, e ele vai tendo dificuldade para enxergar, vai embaçando, e aí a gente tem aí desenvolvimento da catarata. E a lentificação pupilar. Então, o idoso, a pupila, ela contrai mais devagar e dilata mais devagar. Então, por isso também essa dificuldade de sair de um ambiente escuro para um ambiente claro e vice-versa. E a dificuldade para enxergar de perto, que também está relacionada com essa lentificação pupilar. Na audição e na gustação, nós temos diminuição da audição para sons agudos e outras características, mas na literatura sugerida não tem muita informação a respeito. Então, o que eu consegui encontrar e filtrar foi isso, diminuição da audição para sons agudos, a gente sabe que tem rigidez de tímpano, a gente sabe também que vai diminuindo as células do ouvido interno, né? E aí tem o sistema vestibular que eu trouxe aí para vocês. E na gustação nós temos diminuição das papilas gustativas, que na verdade ele não fala do sistema digestório, então por isso eu não trouxe informação do sistema digestório, tá? No sensorial ainda, o sistema vestibular, redução das células ciliares, degeneração de otocônias do sáculo, então aqueles cristais, né, os cristalzinhos que ficam dentro do nosso sistema vestibular, do ouvido interno, da orelha interna, nós temos aí degeneração desses cristais. Dificuldade de alinhamento do corpo com a vertical gravitacional. E no somatosensorial, a gente tem diminuição da sensibilidade cutânea protetora da planta dos pés e a diminuição da propriocepção, que é a precisão de reposicionamento ativo, principalmente de membros inferiores. Nós temos várias outras alterações, então é impossível eu citar todas as alterações. Então, a gente se deteve a algumas que são importantes, por exemplo, para o controle postural, outras que são importantes para a fragilidade, para as outras síndromes geriátricas, né? Enfim, aí eu não consigo, né, trazer todas as informações. Ele diz lá cognitivo, então não trouxe as alterações estruturais. E não vou me ater ao cognitivo, porque Cíntia vai falar nas demências. Ela vai estar abordando essa questão do sistema cognitivo, creio eu. Então, o que acontece?
O volume do cérebro diminui em torno de 7 centímetros cúbicos por ano após os 65 anos de idade, com maior perda nos lobos frontal e temporal e maior na substância branca do que na cinzenta. Essa informação desse parágrafo eu trouxe porque ela é muito fácil de cair em prova, substituindo aí alguns termos. Por exemplo, perda maior na cinzenta do que a branca. Não é questãozinha de pega dentro de prova, por isso que eu trouxe essa informação. Então, a gente precisa lembrar que perde mais branca do que cinzenta. É no frontal e no temporal, tá? E são 7 centímetros cúbicos. A perda neuronal é mais evidente nos neurônios maiores, no cerebelo e no córtex cerebral. E em resposta ao dano neuronal, nós temos aumento de células gliais. Por isso que nas ressonâncias que a gente pega aí dos nossos pacientes, a gente tem lá microgliose, os pontinhos brancos, que não necessariamente são um sinal de alguma patologia, é simplesmente o envelhecimento do sistema nervoso. Então, parte da cognição sofre certa deterioração nas pessoas idosas saudáveis, então a gente tem diminuição da velocidade de processamento cognitivo, tem menor destreza para executar movimentos finos e alguns problemas com memória recente. Tá? E que às vezes os idosos confundem que eu estou ficando desmemoriado, né? Mas a memória recente, naturalmente, ela tem algumas alterações. A memória episódica e elaborativa e a função executiva são as mais afetadas no envelhecimento. Então, informação importante também, quais as memórias e quais as funções cognitivas que são mais afetadas no envelhecimento. Então, estão aí, episódica, elaborativa e a função executiva. Velocidade de processamento e a função executiva diminuem com a idade, especialmente após os 70 anos, e a capacidade de solucionar problemas e aprender informações novas diminui após os 30 anos. Eu fiquei muito triste de ver essa informação. Já a fluência verbal fica comprometida após os 70 anos. Então, são informações importantes que, na hora da gente até fazer nossos testes, a gente pode ter que considerar também essas questões. Então, em relação ao sono, a gente tem aí tendência de dormir mais cedo e acordar mais cedo, e as queixas de insônia, sonolência diurna e despertares durante a noite, sono pouco reparador, são frequentes. Então, acho que todos os meus idosos que eu atendo, todos têm alguma alteração em relação ao sono. E isso pode ser ocasionado por alteração no sono REM, tá? Bom, cardiovascular. Nós temos aí hipertrofia de ventrículo esquerdo, aumento de colágeno no miocárdio, aumento da rigidez da parede arterial, perda progressiva dos miótomos, perda de fibras do feixe RIS. Então, as consequências são arritmias. Então, essa tabela é do tratado, eu trouxe quais são as funções alteradas cardiovasculares, né? Quais são as funções alteradas com o envelhecimento. Então, nós temos contração prolongada, diminuição da resposta beta-adrenérgica, aumento da rigidez miocárdica vascular, controle do sistema nervoso autônomo, diminuição dos barorreflexos arteriais, aumento do fluxo simpático, diminuição do fluxo vagal e diminuição do VO2. Então, tudo isso são as funções alteradas durante o nosso envelhecimento. E as que são mantidas são contratilidade miocárdica, fluxo sanguíneo coronariano, vasoconstrição alfa-adrenérgica, controle do sistema nervoso autônomo e barorreflexos cardiopulmonares. Então, essas são mantidas com o envelhecimento. Mais outras alterações, nós temos aí também tabela do tratado, endocárdio e válvulas, que nós temos alteração. Isso, assim, resumindo, aumento de fibrose, aumento de lipídios e calcificação. Isso já é consequência da diminuição dos miótomos, do aumento da gordura relacionada às células, enfim, do miocárdio, lipofuscina, fibrose, amiloidose, apoptose, tudo isso aumentado, e diminuição do tecido conjuntivo no miocárdio. E lá do outro lado na tabela nós temos relação aos vasos, dilatação da aorta e grandes artérias, aumento da espessura da parede arterial, aumento do número de fibras colágenas na parede arterial. Então, todas essas alterações
que levam a rigidez arterial, que levam ao aumento da resistência periférica, isso é muito importante. A resistência periférica do idoso, ela aumenta e não diminui. Quem fez aula comigo como primeiro módulo da pós-presencial sabe que tem uma questãozinha lá do quiz que a gente fala sobre isso. Aumento da pressão sistólica do pulso e aumento da PA média. Então, nós temos aí essas alterações cardiovasculares. Nas alterações do sistema respiratório, pulmões mais volumosos, ductos e bronquíolos se alargam e os alvéolos se tornam flácidos, com perda do tecido septal. Então, nós temos aumento do ar nos ductos alveolares e diminuição do ar alveolar, com piora da ventilação-perfusão. Então, se você tem uma alteração estrutural no pulmão, consequentemente, você tem uma alteração funcional. Alvéolo flácido, pulmão ducto muito aberto, aí o alvéolo tá flácido, eu vou ter dificuldade na perfusão, na ventilação. A diminuição da força e da resistência da musculatura respiratória, consequentemente, tem tosse menos vigorosa, e o muco ciliar, a função de muco ciliar também fica lentificada. Aí a gente tem dificuldade, né, prejuízo na higiene brônquica, né, e facilitação das infecções por vias aéreas. Mais aí, tabelinha do tratado, aumento dos espaços aerados, diminuição da superfície troca gasosa, perda de tecido de suporte de vias respiratórias, aumento do tecido fibroso e modificações do surfactante pulmonar. Aí, outras consequências, diminuição da capacidade máxima, diminuição progressiva da pressão parcial de O2, da PaO2, perda da elasticidade, enfraquecimento da musculatura respiratória, enfim, todas essas alterações são importantes para nós dentro da Geronto, para trabalhar a capacidade aeróbica, para ventilar um paciente idoso na UTI. Então, saber dessas alterações estruturais do envelhecimento, que são da senescência, associados à senilidade, com outras doenças, né, já instaladas, que o idoso possui. Então, isso nos auxilia na hora de estar verificando uma oximetria, na hora de treinar o paciente, enfim. Porque as questões que... Teve uma questão relacionada ao sistema nervoso, eu nem trouxe, porque fala muito da parte de demência, mas está tudo relacionado às condutas, a possíveis patologias, as alterações dos sistemas, né, do envelhecimento biológico. E no tegumentar, em relação à pele, a gente tem uma pele seca, diminuição de glândulas sebáceas, então o idoso acaba transpirando menos, a gente tem aí papilas dérmicas menos profundas, melanócitos diminuído por década após os 30 anos, menor número de fibras elásticas e colágenas, então a gente tem aí um peguinha, né, um aumento de fibras colágenas nas paredes arteriais, no pulmão, né? E aqui na pele a gente tem uma diminuição de fibras elásticas e colágenas, tá? Aumento de resiliência e formação de rugas. Diminuição da vascularização, palidez e diminuição da temperatura da pele, certo? Então, foi isso em relação ao envelhecimento biológico e vamos passar para o próximo tema, que é o controle postural. Posso continuar, Cíntia? Vai ter intervalo? Posso seguir? Pode seguir, Lana, por favor. Tá. Bebe água. Bebendo água. Hidrata. Se eu estiver falando rápido ou não está dando ser claro nas informações, por favor, me interrompam. Mas eu estou seguindo aqui pelo reloginho, foi 20 cronometrado. Agora, esse é um pouquinho mais longo, vou tentar ser mais breve possível, tá? O controle postural, um pouquinho mais rápido, mais longo, né? A gente tem mais informações. Então, dentro do que o edital traz, avaliação e intervenção fisioterapêutica na instabilidade postural e nas quedas. Não consigo ter acesso ao chat, se tiver alguma coisa, me avisem, por favor. Cíntia, por favor. Bom, não dá para falar sobre isso sem falar sobre o que está relacionado à instabilidade postural, né? Tem como não falar de controle postural de balance. E aí a gente traz algumas informações importantes. O que acontece? O declínio da estabilidade postural
inicia-se a partir da 4ª década e acentua-se a partir da 6ª década de vida. 70% dos idosos refere falta de estabilidade, 55% relatam ter dificuldade para andar em terrenos irregulares, 40% para subir escadas, 30% para andar no escuro. E outra informação, os octogenários têm 7 vezes mais chances de ter problemas de equilíbrio, tá? São informações gerais. Quais são os fatores que comprometem o balance em idosos? Doenças e condições de saúde das mais diversas. Mais à frente eu vou comentar sobre algumas condições e algumas doenças. A atividade física insuficiente por vários fatores que nós vamos discutir. O uso inapropriado de medicamentos e distúrbios psicológicos, então principalmente os medicamentos psicotrópicos. O medo de cair, a falta de confiança e a baixa autoeficácia, então está relacionado a utilizar e planejar estratégias motoras e se organizar diante de algum evento ou de alguma perturbação, seja ela interna ou externa, e múltiplos comprometimentos, sensórios, né, sensoriais, aí tem um acento aí a mais, músculos esqueléticos e cognitivos, que podem ser todos ao mesmo tempo, ou um, ou outro, ou a associação de dois ou mais. Dentro do... porque trouxe nessa referência algumas outras do tratado, né? Do tratado e de outras referências do edital, mas assim, a referência principal foi o livro da Perracini, que é a funcionalidade de envelhecimento, que descreve bastante sobre o balance. Então, lá a gente tem, de acordo com a CIF, o balance é uma função complexa, que engloba sistemas fisiológicos e funções vestibular, proprioceptiva e visual. Então, está relacionado com a CIF. Aí, outro conceito, a tarefa motora complexa, que envolve a interação de múltiplos processos sensório-motores e o planejamento e execução de padrões de movimento, que estão relacionados com os objetivos do controle postural. E o balance não é somente manter a projeção do centro de gravidade dentro da base de suporte. Então, a gente precisa de uma orientação para a resolução do problema detectado. Achei essa palavra aí, problem oriented. Então, como banca adora esse tipo de palavra diferente, inglês, inglesa, que às vezes pega a gente porque a gente não leu. Então, isso é problema detectado. Está relacionado a você detectar o problema relacionado ao balance, né, ao déficit de balance, e poder escolher a conduta correta. O exemplo que ela cita no livro é que não adianta eu colocar um paciente com instabilidade de tornozelo, edema de tornozelo, numa superfície instável, que ele não vai responder. Então, eu preciso detectar o problema, identificá-lo e tratá-lo para depois colocar o paciente em situações de conflito, que aquele tornozelo vai conseguir resolver. Então, a gente precisa detectar o problema, identificar para depois elaborar as condutas necessárias. A problem oriented, então é a orientação para a resolução do problema detectado. Quais são as tarefas básicas do equilíbrio corporal? Então, manutenção da postura, né, permanecer de pé, controle do corpo durante o movimento voluntário, que seria controlar o corpo durante as transferências, de sentado para de pé, de sentado para deitado, ou de sentado para de pé e deambular. Reação à perturbação externa, então, seria como eu vou reagir diante de uma perturbação, um tropeço, um empurrão, e mecanismos preditivos antecipatórios, como eu vou reagir diante de uma situação que possa me gerar desequilíbrio, por exemplo, ultrapassar um buraco, enfim. Realização de 2 tarefas simultâneas e manter o equilíbrio, que é andar e carregar uma sacola, andar e conversar, ou andar e mexer a cabeça, manter o equilíbrio em situações de demanda previsíveis e imprevisíveis. Então, quais são essas tarefas de manter o equilíbrio? Às vezes eu estou andando e preciso agachar para pegar um objeto que caiu no chão, é uma demanda imprevisível. Ou eu estou andando e estou vendo que lá na frente tem um semáforo, eu vou ter que parar, olhar para a direita, olhar para a esquerda, me equilibrar e atravessar a rua, tá? Então, 2 conceitos que sempre caem em prova, estabilidade e orientação.
Então, nós temos aí a estabilidade, é a habilidade de manter o centro de gravidade na base de suporte durante as perturbações internas e externas. Então, se eu tenho uma perturbação interna, por exemplo, aí eu estou andando e, de repente, aí eu tenho que olhar para um lado e para o outro, e esse olhar para um lado e para o outro vai me perturbar internamente, se eu tenho um desequilíbrio, ou se eu estou numa ponta de pé, ou se eu estou num apoio unipodal. Então, manter o centro de gravidade na base de suporte durante essa perturbação é estabilidade. E orientação é a manutenção do alinhamento corporal na base de suporte durante a função proposta. Então, seria relacionada ao mapa interno dos nossos limites de estabilidade. Como que eu mantenho aí meu limite, meu alinhamento corporal, sabendo que eu conheço meu limite de estabilidade. Então, eu preciso manter a orientação. Vamos lá. Quais são as tarefas motoras que envolvem o balance? Manutenção de uma postura específica, manter o centro de massa do corpo dentro da base de sustentação em diferentes posições, deslocamento do centro de massa dentro da base de sustentação, estabilização dinâmica do corpo para o movimento voluntário, manutenção da estabilidade do olhar, reação adequada a perturbações externas e previsão de desequilíbrios e utilização das estratégias motoras. Então, todas essas tarefas estão relacionadas com o balance. Para a gente manter o balance, né, nosso equilíbrio, seja ele dinâmico estático, que é o que traz aí a definição do balance para nós antigamente, são todas essas tarefas. E estratégias motoras, não tem como fugir, já foi questão de prova e a gente precisa saber, tá? O que são estratégias motoras? São padrões de movimentos utilizados para recuperar a estabilidade após o deslocamento do centro de massa ou centro de gravidade. Lembra lá que o conceito de estabilidade é a habilidade de manter o centro de gravidade dentro da base de suporte. Então, as estratégias motoras, elas são esses recursos do nosso corpo para recuperar a estabilidade, tá certo? Então, é uma ação sinérgica, então, uma ação de vários músculos ao mesmo tempo, que atuam como uma unidade. Então, se eu tenho uma dissinergia de músculos, nesse caso, as estratégias motoras, elas são então, a estratégia motora é a ação sinérgica. Nós temos aí descrito na literatura 3 estratégias motoras principais: tornozelo, quadril e passo. Então, o tornozelo é de distal para proximal, então a perturbação é pequena e a gente ativa musculatura de tornozelo. Quadril, proximal para distal, então de tornozelo, voltando de baixo para cima, para se reorganizar, o quadril de proximal para distal, então musculatura de quadril, abdômen para a distal, então perturbação grande e rápida. E a estratégia do passo, que é um deslocamento, então é uma perturbação em excesso que ultrapassa os limites de estabilidade. E aí a gente consegue, precisa-se de dar o passo para acolher o centro de gravidade que ele desloca mais do que a gente tem no nosso limite de estabilidade. Então, essa figura não é da literatura, mas é uma figura conhecida do livro do controle motor, só trouxe para ilustrar as 3 estratégias. A estratégia de tornozelo é a primeira, a gente perturbação pequena de distal para proximal. A estratégia de quadril é uma perturbação maior, então eu tenho aqui movimento de quadril. E estratégia do passo, que eu tenho aqui uma perturbação muito maior, que eu preciso deslocar meu centro de gravidade para poder deslocar meu corpo para acolher o centro de gravidade, certo? Dentro da literatura, eles falam um pouco sobre a musculatura que é ativada, mas a gente sabe que em todas as estratégias nós temos ativação de musculatura de tronco, abdominais e paravertebrais, e que as estratégias, elas não só são no sentido antero-posterior, como também látero-lateral. Então, não tem só estratégia para frente e para trás, até porque também tem perturbação na lateral, tá? Então, a gente também tem a ativação dessas musculaturas. Lembrando, treinar músculos tibial anterior,
os músculos posteriores de coxa e isquiotibiais e gastrocnêmios, musculatura lateral, né, os adutores e abdutores, glúteo médio e os glúteos envolvidos, os adutores também, e a musculatura de coluna paravertebral e abdominal, além do tibial anterior também, que é um músculozinho que a gente precisa sempre treinar. No livro, ela divide o balance didaticamente em sete itens. Então, ele é dividido em estratégias sensoriais, alinhamento e limite de estabilidade, estabilidade da postura parada, que seria o steady state, estabilidade dinâmica, estratégias motoras reativas, ajustes antecipatórios, que são os APAs, e tarefas simultâneas. Então, eles dividem didaticamente dessa forma, tá? E aí a gente tem aqui os sistemas que compõem o balance: força muscular, amplitude de movimento, alinhamento, visão, somatosensorial, vestibular, organização sensorial, limites de estabilidade, percepção da vertical ou alinhamento corporal, respostas reativas, respostas posturais antecipatórias, atenção, medo de cair e ansiedade. Todos esses sistemas são avaliados, além dos instrumentos que também são utilizados para avaliação do balance, ok? Quais são os objetivos da avaliação dos sistemas? Que foram esses que eu citei para vocês. Então, identificar a existência de problema de balance, determinar as causas da disfunção e identificar a repercussão sobre a atividade e participação, que no nosso caso é a funcionalidade, tá? Então, eu trouxe em tabelas o sistema e qual a sugestão de avaliação. Então, bem rapidamente, nós falamos sobre força muscular, ADM, enfim, todos esses sistemas que envolvem o balance. Então, cada um desses sistemas tem sugestão na literatura para avaliação. Então, força muscular, a sugestão é teste de sentar e levantar 5 vezes, e teste de força muscular, aquele tradicional que a gente já faz, de graduação de força. ADM, teste de mobilidade e ergonometria, se necessário. Alinhamento, avaliação postural. Visão, teste de Snellen, a anamnese, para investigar possíveis doenças oculares, para investigar como que está a visão, se regular ou irregular, se usa óculos. Todas aquelas questões que a gente faz, questionamentos na AGA, né? Na avaliação geriátrica ampla. Óculos de conflito para poder avaliar se o paciente enxerga ou não com óculos de conflito ou se dificulta. O somatosensorial, também a anamnese para identificar doenças as doenças neurológicas, né? As doenças que causam neuropatias, né? Polineuropatias. E avaliar através dos monofilamentos, que é o estesiômetro, a avaliação de sensibilidade que nós já fazemos usualmente. Vestibular, anamnese, para investigar tontura, vertigem, ou patologia do sistema vestibular, né? PPPBs ou qualquer outra patologia. Avaliação do movimento de cabeça, tronco, ou cabeça, corpo e olhos, então avaliação de mobilidade ou motilidade ocular, e as avaliações vestibulares, como avaliação do reflexo vestíbulo ocular, do RVO, avaliação através do Temberg-Fukuda, que é o teste de passos, né? São os passos que o paciente dá com a mão para frente, e a gente avalia quanto ele roda, e o teste da estrela. Para a organização sensorial, o teste de organização sensorial e o CTSIB, que nós vamos falar já já, que é um teste específico para avaliação dos sistemas visual, somatosensorial e vestibular. Limite de estabilidade a gente avalia pelo alcance funcional e o deslocamento, que ela cita como um pêndulo, né? Vai deslocando o paciente só pelo tornozelo para ver se ele consegue, até onde ele vai. Percepção de verticalidade através de endireitamento de pranchas, em alinhamento em posições superfície estável e instável. Reações a perturbações externas, na resposta reativa, então empurrou ou mexeu com o paciente, verifica como ele vai reagir. Antecipatório, talvez de movimentos involuntários, intencionais de cabeça, de membros, e ver se o paciente consegue se organizar, né, dentro das reações antecipatórias.
Atenção, dupla tarefa em diferentes bases de suporte, o TUG e velocidade de marcha associados a tarefas cognitivas, e o medo de cair em ansiedade, observação do comportamento do idoso em instabilidade, FESI e ABC Scale. Então, esses dividido por sistemas. E aí a gente tem os instrumentos já validados que contemplam praticamente alguns, né? Todos esses sistemas, né? Então, dentro das doenças e condições associadas ao distúrbio de balance, nós temos diabetes tipo 2, neuropatia diabética periférica, doenças visuais de forma geral, catarata, degeneração macular relacionada à idade e glaucoma, doença de Parkinson, Alzheimer e o medo de cair, que para nós, eu acho que dessas doenças aí, é uma das mais complicadas, né, para a gente poder tratar essa condição. A função dos instrumentos de avaliação é classificar as disfunções de acordo com os sistemas, identificar a magnitude das disfunções, monitorar as mudanças ao longo do tempo e identificar o risco de cair. Essa é em relação à avaliação de forma geral, tá? Com os instrumentos validados. Eu fiz a mesma coisa, de acordo com a literatura, nos testes que a literatura fala dentro do capítulo de balance. No capítulo de AGA, que Cíntia vai falar com vocês, ele cita a SPPB, mas no capítulo de avaliação do balance, não tem a Short Physical Performance Balance. Não tem. Então, eu trouxe só as que estão lá na avaliação do balance, tá? Aí a Cíntia provavelmente deve abordar SPPB. Então, dentro da tabela, eu trouxe o nome do teste, qual que é, quantas tarefas e o score. Então, na literatura sugerida, eu não tenho, assim, um score bonitinho. Acima de 20, acima de 10, em alguns testes tem, mas em quase todos não tem. Ele fala de alguns artigos que utilizaram esses testes, mas não fecha o valor certo do score, né, em relação aos testes. Então, na BBS, 14 tarefas, 5 pontos cada tarefa, né? Quanto maior a pontuação, melhor o desempenho do paciente. Então, dentro da BBS. O Functional HEART é a alcance funcional, tá, pessoal? Então, é só um nome bonito em inglês. Aqui ele cita como que deve ser feita a realização do teste, e aí a gente sabe mensurar com a diferença, né? Medida da diferença do deslocamento do paciente, da medida inicial para o deslocamento para frente. Mas lá na literatura não tem o valor de referência. Então, eu acredito que seja dentro do que a gente consegue identificar de deslocamento do paciente. Se alguém tiver aí esse número, por favor, compartilhe conosco, mas eu não encontrei. Dentro do DGI, que foi citado nas outras literaturas também, que é o Dynamic Gait Index, avaliação de marcha, são 8 tarefas, e quanto maior a pontuação, nesse caso, melhor também o paciente está, né, o desempenho. Então, a pontuação varia de 0 a 24, nesse caso eles colocam de 19 ou menos, está associada a risco de quedas. Então, paciente que pontuou 19 ou menos, o desempenho dele é ruim com risco de quedas. No TUG, levantar da cadeira, todos conhecemos, né? Menor que 10 segundos, desempenho normal para idosos saudáveis. De 11 a 20 segundos, esperado para idosos frágeis ou com deficiência. E maior que 20 segundos, prejuízo na mobilidade. Então, lá na literatura, eles citam 13,5 já é risco para quedas, tá? No TUG. O POMA também é um teste importante, instrumentos são divididos em duas partes, que é tarefa de equilíbrio e tarefa para marcha, 57 pontos no total, 39 para equilíbrio, 18 para marcha. Quanto maior a pontuação, melhor o desempenho do paciente. Você pode analisar tanto só a marcha ou só o equilíbrio e os dois juntos. O teste de apoio unipodal, que é testado em olhos abertos e olhos fechados, membros superiores direito e membro superior esquerdo.
Então, maior que 30 segundos, desculpa, o paciente já tem risco de queda, e menor que 30 segundos, baixo risco de queda. Esse teste, na minha prática, eu até dou uma flexibilizada, porque 30 segundos é bem difícil de manter em apoio unipodal, principalmente em olhos fechados. CTSB, que é o teste de organização sensorial, na literatura ele cita 6 condições, incluindo aquela lanterna japonesa, que seria o conflito sensorial. Então, olhos abertos, superfície estável, olhos abertos, superfície instável, olhos abertos, superfície instável com a lanterna japonesa, tá? Então, ele cita 6 condições, depois olhos fechados. O paciente é classificado com normal e anormal, 180 segundos no total, se forem feitas as 6 condições. Se não forem incluir a lanterna japonesa, a gente faz menos segundos. O paciente tem que manter 30 segundos em cada condição, tá? Best test e o mini best test que elas citam nesse capítulo, que são os testes mais abrangentes, que abrangem mais habilidades de controle postural. Então, o mini best é um resumo do best. Nos artigos que foram citados no capítulo, o mini best teve um melhor desempenho do que o best, tá? E aí a gente tem um total de 108 pontos para o best e 32 pontos para o mini best. Quanto maior a pontuação, melhor o desempenho do idoso. O que a gente pode esperar em relação aos testes? Talvez uma questão objetiva ou discursiva, que eles podem citar esses testes e a gente precisa saber interpretar, né? Então, tem que saber em relação aos scores, o quê? Quanto maior a pontuação, melhor ou pior o desempenho do idoso, tá? A intervenção fisioterapêutica tem como a base melhorar a estabilidade dentro da base de suporte, melhorar o uso das informações sensoriais, melhorar a distribuição de peso e alinhamento corporal, aumentar o limite de estabilidade, melhorar o processamento cognitivo, estratégias antecipatórias, estabilidade durante as AVDs, força, flexibilidade e adaptar o ambiente. De forma geral, o fisioterapeuta intervém nas alterações de balance e na prevenção de quedas, certo? O que a gente precisa lembrar? De repetir os exercícios em diferentes condições, o que pode ser cobrado lá na prova, que a gente tem que colocar o paciente em base de suporte estável, base instável, com conflito sensorial, sem conflito sensorial. Lembrar de sensibilizar e mobilidade dos pés, também que pode ser citado, que foi citado no capítulo. O alinhamento corporal, mobilidade da coluna cervical, alvos fixos imóveis, que ela também cita no capítulo, para a gente trabalhar com essa questão do visual, superfícies instáveis, reações de equilíbrio e proteção e reações antecipatórias, tá? Tarefas funcionais, que é associado aos exercícios que envolvem tarefas funcionais, tarefas cognitivas e motoras, para pegar a parte cognitiva do balance, exercícios desafiadores e toque leve. Por incrível que pareça, no capítulo, ela cita o toque leve, tá? Que é a inibição de reações de proteção. Então, força, ADM e alinhamento, nós já sabemos como intervir, com exercícios principalmente para membros inferiores e tronco. Estratégias motoras, os ajustes posturais antecipatórios, limites de estabilidade dupla tarefa, treinar esse tipo de essas reações. E o uso de informações sensoriais, que também está relacionado a conflitos visuais, conflitos vestibulares e somatosensoriais para a melhora dessas informações, certo? Vou falar brevemente sobre quedas, vou pegar um pouquinho mais desse tempo, porque os outros 2 assuntos são um pouco mais breves, tá? E preciso citar quedas que está dentro desse capítulo, desse item. Então, dentro da literatura sugerida, evento não intencional que tem como resultado a mudança de posição do indivíduo para um nível inferior em relação à sua posição inicial, inesperada perda de equilíbrio do indivíduo, resultando em vir a descansar no chão. Esse descansar no chão é muito surreal.
e algum objeto abaixo do nível do joelho. Essas duas definições que eu encontrei sobre quedas. Então, para que a queda ocorra, duas condições precisam estar presentes. Perturbação externa do equilíbrio, seja ela mecânica ou informacional, falência do controle postural em compensar a perturbação. Então, acontece uma perturbação, que também pode ser interna, tá? E acontece a falência do controle postural. O paciente, a pessoa não consegue recuperar o controle e acaba vindo a sofrer a queda. Pode ocorrer quedas por perturbação interna também, que é o que eu comentei, como através de AITs, né, acidente isquêmico transitório, hipotensão postural, arritmias cardíacas, oclusão de artérias e através dos sistemas sensório-motores. Tá? Tem um S sobrando ali, mas depois a gente corrige. Relação à epidemiologia. 30% dos idosos caem a cada ano, 40% com idade acima de 80 anos, 50% nos institucionalizados. Problema de saúde pública, por ter consequências físicas, sociais, emocionais e econômicas, e indivíduos acima de 65 anos, cair é o mais grave acidente, a principal causa de morte acidental. Nós temos aí sequelas fisiológicas, emocionais, sociais, que são citadas. Lesões de partes moles, lesões neurológicas, fraturas, alteração da marcha e mobilidade como sequelas fisiológicas. Sequelas neurológicas, medo de cair, ansiedade, depressão e redução da autoconfiança. Sequelas sociais e econômicas, nós temos isolamento, dependência e institucionalização precoce como social e econômicas, relação a medicamento, hospitalização, reabilitação e serviços de home care. Fatores intrínsecos e extrínsecos relacionados a quedas, isso nós já estamos cansados de saber, né? Intrínsecos, todos esses que são citados aqui, a gente destaca sexo feminino, idade avançada, acuidade visual, medicamentos, principalmente os psicotrópicos, e as doenças específicas que a gente já citou. E os fatores extrínsecos que estão relacionados ao ambiente, que já já a gente vai conversar. Iluminação inadequada, tapetes soltos, a questão psicoeducativa. Camas inadequadas, sapatos, rampa e calçamento irregular das cidades. Prevenção de quedas. O que a gente precisa saber em relação a isso? No tratado, a gente tem essas sugestões. A identificação do risco de quedas, que a gente faz através de alguns instrumentos, adaptação e modificação dos fatores ambientais no domicílio, então, suspensão dos medicamentos psicotrópicos ou avaliação de administração, suspensão de outros medicamentos ou uso mínimo, controle da hipotensão postural, tratamento de problemas nos pés, intervenção sobre calçados, exercícios, equilíbrio, força e marcha, suplementação de vitamina D sugere e não sugere. Ele fala que é indiferente, mas está citado lá no capítulo. Correção de catarata e evitar o uso de lentes multifocais. Na outra literatura do outro livro, está citando mais ou menos a mesma coisa, mas com algumas alterações. Ele cita o Tai Chi Chuan como prevenção de quedas, cita treino de resistência e flexibilidade, os exercícios em grupo ou domiciliares, retirada dos medicamentos também, e a intervenção sobre o medo de cair, além dos fatores ambientais no domicílio. Ops, aqui. A questão, né? Nós temos aqui. Pessoal, eu não citei lá, não sei se, eu acho que eu não citei. Deveria ter citado. Nos instrumentos, acabei me esquecendo. Instrumentos para avaliação do risco de quedas, que é o FES-I, que é um dos instrumentos mais utilizados para a identificação de risco de quedas. Todas as duas literaturas, todas que eu li, citaram a FES-I como a escala mais importante para detecção do risco de quedas. Quanto maior o número, maior o risco de quedas desse paciente, certo? Então, idosos com problemas, questão da prova, idosos com problemas de equilíbrio
apresentam problemas relacionados à orientação postural e à estabilidade. Então, alternativa incorreta. Porque letra A, idosos com postura fletida, flexão de tronco, semiflexão, têm maior estabilidade para realizar as atividades do dia a dia? Claro que não. Se essa postura está próxima do centro de massa, não faz sentido nenhum essa resposta. Então, essa questão está bem simples e bem fácil, certo? Restante lá a gente já até falou. Desalinhamento de segmentos corporais, orientação postural, estabilidade do olhar. Então, a estabilidade do olhar, sim, reflexo vestíbulo ocular e cérvico ocular, certo? A gente comenta nas aulas que a gente precisa desses reflexos para manter a imagem na retina. Então, se eu não tenho esses reflexos alterados, eu não consigo manter a imagem na retina e acabo desequilibrando, tá? E a outra questão falando sobre queda, que fala sobre o que a alternativa incorreta. Um evento de queda pode ter múltiplas causas, no entanto, uma síncope é certamente associada a um problema cardiovascular. Nem sempre a síncope é associada a um problema cardiovascular, né? A gente sabe que a síncope pode ser de outros problemas. Então, a gente tem lá, falando sobre o risco de cair, o histórico de quedas nos últimos 12 meses é um preditor, a hipotensão postural também é preditor e é aferida deitada, sentada e pé, né? No paciente idoso, correto. Tem que estar atento ao uso de medicações e o drop attack é caracterizado por uma queda súbita sem perda da consciência, né? Então, o drop attack, que eu não achei na literatura sugerida, o drop attack, mas provavelmente ele não será cobrado novamente. Bom, finalizei, controle postural, né, a parte da avaliação de instabilidade postural e quedas, que eu tentei trazer o máximo de informação e o que eu acredito que pode ser cobrado na prova, tá? Aí, em relação à adaptação ambiental à tecnologia assistiva, posso seguir, Cíntia? Ou vai ter para 5 minutos? Como é que é? Pode seguir no finalzinho. Já temos 2 dúvidas aqui para a gente esclarecer no final, tá bom? Tá bom, ok. Adaptação ambiental, tecnologia assistiva. Olha, inclusive, este é um tema que eu tenho muitas coisas a considerar, caso tenha alguma questão, porque na literatura sugerida, eles não dividem a tecnologia assistiva, pelo menos nos livros em que eu tive acesso, do jeito que eles estão pedindo aí, conceito, classificação, recursos e aplicações na reabilitação. Então, eu não tive acesso a todos os livros, inclusive quero ver se eu consigo ter acesso, para poder depois, se tiver alguma questão que não abrange o que eles estão solicitando, para a gente conseguir entrar com recurso, porque eu realmente não achei algumas informações, tá? Então, dentro do ambiente, o que é o ambiente? O ambiente, segundo a CIF, ele pode ser uma barreira ou um facilitador. Então, uma pessoa que tem um ambiente adaptado, organizado, ele pode ser um facilitador, mas um ambiente que é desorganizado, que não tem adaptações adequadas, que não apresenta condições favoráveis, ele pode ser uma barreira. Então, isso é uma informação importante, ele pode ser barreira ou facilitador. E os fatores ambientais são divididos em individual que é o ambiente imediato, e social, que seria um ambiente ampliado. Então, o individual é o que eu moro, é onde eu estou vivendo, e o social, aqui pode ter como exemplo uma instituição de longa permanência, né? O individual é o quarto do idoso e o social é o ambiente comum para todos os idosos. Quais são os conceitos relacionados com o ambiente na velhice? Então, tem alguns conceitos que são citados. Design universal, que está relacionado à autonomia e independência. Então, seria um ambiente com design que serve para qualquer tipo de pessoa, no caso idoso, e que favoreça a autonomia e independência. O aging in place, que seria onde eu vou morar, onde eu escolher onde envelhecer. É aquele idoso que tem a possibilidade de escolher onde ele vai envelhecer, se é em casa, se não é
numa instituição, enfim, né? O aging in place. Adequação pessoa-ambiente está relacionada a competências e condições ambientais, como está a adaptação, como que essa pessoa está se adequando àquele ambiente em que ela vive. E a docilidade ambiental, a gente sabe que alguns recursos, tanto físicos como psicossociais, podem compensar ou favorecer a saúde física de pacientes ou idosos fragilizados. Então, o idoso fragilizado, ele já vem com uma série de fatores que levam a ele ficar naquela condição. Sabe-se pelos estudos que a docilidade do ambiente pode ajudar e melhorar o bem-estar desses idosos incapacitados e dependentes. Na verdade, dá para melhorar de todo mundo, né? Você está num ambiente confortável, limpo, adaptado, né? Tudo isso traz um conforto, traz uma sensação de acolhimento. O ambiente deve ser avaliado e analisado quanto à acessibilidade e uso, facilidade de circulação, né? Principalmente em relação ao conforto, conveniência e possibilidade de escolha, conservação de energia, comunicação, né? Em relação aos aspectos sensoriais e interação social, segurança, tanto em relação a risco de lesão, quanto a acidente e de outros fatores mais. Proteção, que não cause medo ou ansiedade, que seja previsível, confiável, e em relação à privacidade. Existem instrumentos de avaliação do ambiente, mas são pouco utilizados aqui no Brasil porque o ambiente é muito complexo, mas trouxe, a fim de conhecimento, que está citado na literatura, são esses 4 instrumentos. Housing Enable, que só tem no Reino Unido, na França e na Suíça, se eu não me engano, que avalia problemas de acessibilidade. Esse outro, que é o Consumer Assessment Study, que faz a avaliação de risco domiciliar, o Home Environment Survey, que também avalia riscos, e o Home Screen, que avalia características negativas e comportamentos de risco daquela pessoa, certo? Em relação à adaptação ambiental, eu trouxe também em tópicos nas tabelas, porque está citado nessa literatura, as adaptações específicas, a entrada da casa, tem que ter largura ideal, né? Então, a maçaneta do tipo alavanca, que isso é acessível a todas as portas do ambiente, que seria ideal, tá? Na sala, a gente destaca aí a altura do sofá, o ambiente bem iluminado, a altura do sofá, 50 centímetros do chão. E lá ele cita também até a densidade da espuma, seria ideal a D34. Tá? Tomadas específicas sem expressões elétricas, isso tudo a gente já tem conhecimento. E está na norma também, está na norma da ABNT para poder estruturar ambientes. Então, a cozinha, também citando a questão da altura do balcão, em relação à base de armários e os objetos serem guardados na posição de uso diário. O corrimão, né, colocar corrimão com iluminação adequada, né, no corredor, tá, gente? Isso aí não é corrimão, não. É corredor, tem que ter corrimão. Ficou errado aí. É corredor. E o banheiro, que é um ambiente de quedas, né, importante, sem tapetes, em relação à porta do boxe, em relação à barra na parede, e todas essas estruturas, tá? O quarto, a altura da cama, o abajur, são adaptações que praticamente evitam risco de quedas. Acaba que a adaptação ambiental para risco de quedas também. E cita também vestuário e calçado, roupas que não ultrapassem a linha dos joelhos, não são roupas muito longas para poder não tropeçar. E os sapatos, que é a nossa briga diária com eles, né? Evitar os chinelos, os sapatos confortáveis. No livro, no tratado, tem adaptações ambientais para idosos com demência, que está falando incorporar pequenas unidades, separar idosos com prejuízo cognitivo, dos idosos sem demência, isso em instituições de longa permanência, tá? Proporcionar ambientes mais caseiros e institucionais,
balancear os níveis de estimulação sensorial, né? Outras informações, tornar os toaletes mais visíveis, eliminar fatores que provoquem tensão emocionais. Então, tudo que favoreça essa identificação desses idosos e que idosos sem demência ou sem prejuízo cognitivo ou com prejuízo cognitivo, separados dos que já têm demência diagnosticada. Bom, adaptação ambiental é isso. Em relação à teleassistência, ele cita teleassistência como a assistência domiciliar e tecnologia para pacientes para risco de quedas ou para cair. Então, são aparelhos que fazem monitoração do ambiente e o idoso tem acesso a ligar para alguém, se caso ele caia ou aconteça alguma coisa, ou tem um botão de emergência no morador. Então, essa teleassistência que está citada no capítulo do livro, esse livro, Fisioterapia em Gerontologia. É uma tecnologia que se adapta com facilidade, lá ela cita onerosa e não está disponível. Nesse caso, assim, não está tão disponível, né? Não é tão acessível. Nesse caso, dessas tecnologias mais elaboradas, né? De monitorização do ambiente. Tá? E fora do domicílio, tem essa teleassistência relacionada a pulseira ou colar de identificação. Então, o paciente tem, o idoso tem essa pulseirinha que pode ajudá-lo caso ele sofra algum atentado ou alguma coisa na rua, né? Fora de casa. Tecnologia assistiva. O que é? Definição. A área do conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços. Ou seja, tecnologia assistiva não está só relacionada a computador, a órteses robóticas ou coisas relacionadas à tecnologia. Então, um serviço que auxilia aquele paciente com pessoas com deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida, tudo isso é tecnologia assistiva. Então, o objetivo da tecnologia assistiva é melhorar a autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Ok? Então, tá aí as palavrinhas que a gente sempre utiliza na Geron. Autonomia, independência e qualidade de vida. Quais são perfis de usuários idosos quanto a novas tecnologias? Isso eu achei super legal e trouxe 3 grupos. O primeiro grupo dos idosos que são totalmente conectados, que participam, que aceitam as tecnologias. O segundo grupo, que são só os simpatizantes, que acham legal, mas não consegue, fica lá ainda nos hábitos cotidianos, tem medo de usar um banco internet banking, ainda tem um pouco de receio, e o terceiro grupo, que são aqueles resistentes, que não aceitam as novas tecnologias, que eu acredito que deve ter passado uns maus bocados durante essa pandemia, né? Mas são esses idosos que têm dificuldade em aderir às mudanças, nem tenta, nem gosta, né, da tecnologia. Então, dividido em 3 grupos. Então, quais são as tecnologias de apoio ao idoso? Aparelhos inteligentes com sensores, isso que está descrito no tratado. Ambientes sensíveis, então, AAL, ambiente, sem esse tá, pessoal? Ambiente do inglês. Assisted living, então, assistência do ambiente para viver, vamos dizer assim. Telesaúde, que é o telehealth, que a gente utilizou e utiliza até hoje, né? Assistência à distância, né? É o teleatendimento, mas como o tratado é de 2016, não estava em ascensão o teleatendimento. Eu não sei se eles vão correlacionar com a pandemia de Covid, apesar de que não tem nenhum artigo lá na literatura que fala sobre Covid. Mas se eles forem associar, provavelmente vai estar relacionado à tecnologia assistiva. É um serviço, foi prestado à distância, para auxiliar esses pacientes nas suas condutas médicas, dentro da assistência médica, fisioterapêutica, psicológica, enfim, durante a pandemia, tá?
E a vigilância móvel, que já foi citada ali nos slides anteriores em relação à teleassistência, certo? Então, essas categorias de tecnologia assistiva eu não encontrei na literatura sugerida. Eu trouxe para vocês a fim de conhecimento, eu não sei se tem nos outros livros que eu não tive acesso, vou ficar até devendo isso para vocês, porque eu não consegui acessar todos os livros sugeridos, mas na literatura, nos artigos, não tem outra referência em relação à tecnologia assistiva. Mas as categorias incluem auxílios para a vida diária, que nesses auxílios da vida diária, até aqueles comprimidinhos, aqueles porta-comprimidos, eles são considerados tecnologia assistiva. Comunicação alternativa e aumentativa serão aqueles softwares para melhorar a comunicação, que tem pranchas que o paciente identifica por cor, ou através de alimentos, né, desenhos de alimentos, enfim. Recursos de acessibilidade ao computador, sistemas de controle de ambiente, nós já falamos, auxílios de mobilidade, e aí entra as questões dos dispositivos de auxiliar de marcha ou cadeiras de rodas, enfim. Projetos arquitetônicos para acessibilidade, entra aí a adaptação ambiental, órteses e próteses, adequação postural, auxílios para deficientes visuais, deficientes auditivos e adaptações em veículos. Então, tudo isso são categorias de tecnologia assistiva, tá certo? E aqui que eu trouxe essa resolução só para a gente lembrar que dentro da Geronto, da nossa resolução, está ali, prescrever, montar, testar, operar, avaliar recursos terapêuticos tecnológicos assistivos, realidade virtual e práticas integrativas, posicionamento no leito, transferência, sedestação, ortostatismo, tudo isso também está relacionado a um serviço de tecnologia assistiva. Prescrever, elaborar, realizar, implantar, gerenciar ambientes, que também está relacionado à tecnologia assistiva, ok? E aí, a única questão que tem em relação a ambiente e tecnologia assistiva, tá? Na prova, falando sobre a tecnologia assistiva, aqui nesse caso, soluções tecnológicas, então não fala só sobre, não fala sobre outras áreas da tecnologia assistiva. E a única questão, as duas questões que estão erradas, solução tecnológica é sempre a melhor opção, nós vemos ali, né, que tem idosos que não aceitam a tecnologia, então não é sempre a melhor opção. A outra, a quarta, né, que está errada. Não é recomendado o uso de tecnologias em indivíduos com as habilidades cognitivas comprometidas. Não necessariamente, tá? Depende muito da tecnologia que vai ser utilizada. E aí abrange todo aquele processo da tecnologia assistiva. Essa tecnologia está relacionada só à tecnologia comum ou à tecnologia assistiva? Algumas pessoas com habilidades cognitivas comprometidas conseguem sim utilizar a tecnologia, tá certo? Não habilidades cognitivas, vamos dizer assim, demências, alguma situação mais grave. Ele cita comprometida, ele não cita a patológica, tá certo? Por isso que a informação 2, 3 e 5 que estão corretas. Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, Estatuto do Idoso, nós estamos finalizando, já estou finalizando já o conteúdo. Bom, o que acontece? A portaria é a 2528/2006. Lá na questão da prova, o erro está no número da portaria, viu, pessoal? Então, a gente precisa saber o número da portaria. Então, 2528/2006. Ele é uma portaria ampla, que fala de todas as políticas nacionais de saúde, e a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é um anexo 1 do anexo 11. Então, ele é uma parte, um pedacinho da Política Nacional de Saúde de forma geral, tá? A finalidade primordial da PNSPI é recuperar, manter e promover a autonomia e independência dos idosos,
direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para este fim, em consonância com os princípios e diretrizes do SUS. Mas o principal da PNSPI é o envelhecimento saudável e ativo, tá certo? Então, mas o que a gente pode dizer de forma geral é recuperar, manter e promover autonomia e independência. Vejam só aí de novo as duas palavrinhas mágicas da Geronta, tá? Alvo, todo cidadão e cidadã brasileiros com 60 anos ou mais de idade. Essa figura eu tirei de uma apostila do curso que eu estou fazendo, do Einstein. Eu achei ela muito interessante e como ela já traz todas as diretrizes que estão na PNSPI, eu trouxe aqui de forma mais singela, tá? Quais são as diretrizes? Promoção do envelhecimento ativo e saudável, apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas, promoção de cooperação nacional e internacional das experiências de atenção à saúde da pessoa idosa, divulgação e informação sobre a PNSPI para profissionais de saúde, gestores e usuários, formação e educação permanente dos profissionais do SUS em relação à pessoa idosa, e estimulam a participação e fortalecimento do controle social, provimento de recursos capazes de assegurar a qualidade da atenção da saúde da pessoa idosa. Estimula as ações intersetoriais, então, a integralidade da atenção e a atenção integral integrada à saúde da pessoa idosa. Então, vejam que, de forma geral, a política, ela tenta trazer o idoso de uma forma geral, que é o que a gente já faz, né? Trabalhar em equipe, trabalhar todos por um bem comum. O idoso, ele é um ser diferenciado, não dá para tratar igual a todos os outros as pessoas, né? Todos nós que trabalhamos na Geronte sabemos que é diferente. E em relação à promoção do envelhecimento ativo e saudável, tá certo? Então, o que eu tenho aqui? Envelhecimento bem-sucedido tem 3 componentes importantes: menor probabilidade de doença, alta capacidade funcional física e mental e engajamento social ativo com a vida. Então, a gente vê aí atividade, participação, autonomia, independência e qualidade de vida. Então, trabalhar o envelhecimento bem-sucedido é trabalhar todos esses fatores. Então, o cidadão idoso já não é mais passivo. Então, a política, ela traz isso, o idoso como agente das ações a ele direcionadas. Então, não vem ali só receber as intervenções ou só receber as informações. A política traz como tópico principal o idoso ser ativo, o idoso participar, o idoso liderar projetos e políticas sociais, e estar participando dos aspectos e contribuindo com as atividades e a todas as questões relacionadas a ele próprio. Tá? Então, olha só, tá aí a questão relacionada à política. Então, pediu para assinalar a questão incorreta. Então, olha lá, acabei de falar, cidadão idoso não é considerado mais como passivo. Verdadeiro. Envolve estímulo à participação e fortalecimento do controle social. Verdadeiro. Fornece apoio ao desenvolvimento de estudos. Também. Promoção do envelhecimento ativo e reconhecidamente a meta de toda ação de saúde. Ok. Então, sempre envelhecimento ativo. Aí a letra E não prevê ações intersetoriais. Não tem nem como, né? Trabalhar sem intersetorial, sem interligar todas as outras questões. E o Estatuto do Idoso, vejam, tem mais uma brecha aí no edital. Ele cita lá, ó, Lei 13.466 de 2007. Não é 2007, é 2017. Tá? A lei é de 2017. Então, no caso, tem alguma coisa, eu percebi, não consegui comunicar, talvez, não sei se vai chegar a ter... É coisa simples, mas isso é importante, a informação tem que estar correta. Tá? A Lei 10.741, tá? E essa Lei 13.466, ela só fez a redação de alterou a redação nesse sentido, reforçar que os maiores de 80 anos têm prioridade em qualquer atividade em relação aos outros idosos. Então, ela é pequenininha, só faz alteração da redação da lei principal, que é a 10.741, e com essas pequenas informações. Tudo que é prioridade
o idoso de 80 anos a mais tem prioridade em relação aos outros idosos, tá certo? Então, é a única alteração aí da Lei 13.466. O estatuto é dividido em todos esses títulos, são 7 títulos, cada título com seus capítulos. Óbvio que eu não vou falar de todos, tá? Eu trouxe aí algumas informações importantes. O artigo 2º, para a gente não tem como falar de todos os artigos, e falar de lei é chato, eu sei, né? Tanto que o povo já deu uma saidinha aí. Mas, enfim, o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral que trata essa lei. Não é assegurado todos os outros meios, as oportunidades, facilidades para a preservação de saúde física e mental, aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. O Estatuto, ele não prevê nenhum financiamento dos direitos dos idosos. O que prevê financiamento é a política. A política tem previsão de financiamento de atitudes, de ações. Aqui não, tá? Só regular os deveres e os direitos, na verdade, os direitos das pessoas idosas, certo? Então, obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso direito à vida, saúde e alimentação. Isso eu trouxe porque tem uma questão na prova que fala que é dever somente da família assegurar alimentação e segurança. Não, obrigação da família, comunidade, sociedade e poder público, tá? Assegurar todos os direitos do idoso. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, violência, e todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei. Então, se tiver questão falando que o fisioterapeuta tem o dever de comunicar à autoridade competente, sim, qualquer pessoa, qualquer cidadão, tá? E aqui do direito à saúde, que eu achei interessante trazer, porque é assegurada a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do SUS. E dentro no parágrafo 1º do artigo 15, fala sobre cadastramento da população idosa, atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios, ou seja, teoricamente, o idoso tem direito a ter atendimento geriátrico e gerontológico em qualquer lugar do Brasil. Ele é direito dele que tem um atendimento de especialidade, unidades de referência, com pessoal especializado, atendimento domiciliar, reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, certo? Então, o idoso tem direito de receber atendimento de saúde especializado em geriatria e gerontologia. Em relação à questão, nós temos aí no Estatuto do Idoso, somente a afirmação correta é a primeira, que todos nós temos que notificar os serviços de saúde, certo? São objetos de notificação, né? É destinada a regular os direitos, cuidado superior a 65 anos. Lembra que eu falei no começo da aula, que é a partir dos 60 anos. Então, dentre os idosos, a prioridade especial aos maiores de 75 anos. Aí, falei agora mesmo, na Lei 13.466, acima dos 80, tá bom? Dever de prover o sustento do idoso é obrigação exclusiva, não é exclusiva, é a obrigação também dos familiares, certo? Então, somente a afirmação 1 está correta. Bom, no geral, eu tentei trazer para vocês de forma o mais breve possível. Eu acho que eu consegui trazer algumas informações importantes, tentando pincelar aí, de forma geral esses temas, e me coloco à disposição para poder esclarecer dúvidas ou qualquer outra informação. E tá aí. Muito obrigada por estarem aqui até agora, 37 pessoas. Fico feliz. Quem não é ainda membro da Abrafige, por favor, vai fazer prova de título, vai lá, filia a Abrafige, nossa associação, vamos ajudar a fortalecer a especialidade, tá certo? Minha avó está aí sempre presente, para quem já conhece, né? Ela meu eu de trabalho, está sempre comigo, e meus contatos, certo? Finalizei, Cíntia, estou aberta aí às perguntas e todas as questões. Pode encerrar a apresentação? Pode encerrar. Tá bom. Para a gente conversar melhor, né? Que agora é um Eu momento acho.
de debate. Ei, que beleza! Nossa, Ilana, que aulão! E pânico total, porque você conseguiu revisar 5 temas importantes com muita maestria. Parabéns. E eu acho que, assim, na verdade, só despertou mais vontade da gente estudar cada vez mais, cada vez mais. Verdade, E isso é muito verdade. gostoso. Esse é o nosso principal objetivo. É claro que é facilitar o acesso, facilitar o entendimento para a prova, mas também serve como uma atualização para a gente. Com E certeza. o fortalecimento da nossa especialidade do coração, né? É Que é a verdade, gerontologia. com certeza. E aí, Lana, assim, a gente tem até assim, eu separei aqui, a gente tem muitos elogios. Obrigada, Eu estou pessoal. agradecendo. Obrigada, pessoal. Ilana Muito obrigada. agradece também. Ilana Oh, que agradece. beleza. E aí a gente tem uma colocação aqui que é a seguinte, deixa eu achar aqui, Uhum. que é o seguinte. O Guilherme pergunta: não são abordadas as estratégias de membros superiores quando a gente pensa nas estratégias motoras, pensando no que você falou de passo, tornozelo? Eu não me recordo especificamente deles citarem membros superiores, eles citam mais membros inferiores nas estratégias motoras. Principalmente, assim, o que entra na estratégia motora, os membros superiores, é na de quadril, que é citado, o movimento do braço de extensão na estratégia para trás e de flexão na estratégia para frente, mas e a estratégia de tronco, que é descrita só para a posição centrada, mas não tem Isso. muita especificação em relação a membros superiores, não. Eles focam muito em membros inferiores e tronco, mas membros superiores não tenho lembrança. Isso. E aí, assim, é tomar cuidado, porque é claro, gente, o maior desafio para quem está falando, para quem organizou o material, preparou de assuntos que a gente gosta, né? A gente separou por temas de interesse, claro, mas assim, é se restringir apenas às referências dos livros. Nossa, triste. Pensa. É desesperador para a Sim. gente. Então, assim, em relação aos pontos de corte, né, utilizados, como a Ilana colocou muito bem, assim, a gente está olhando, nos guiando só pelo que tem nas referências dos livros. Então, a gente sabe que existem sites de pontos de corte, tudo isso, mas a gente não pode nem olhar, tem que fingir que não viu, passa direto, porque vai confundir na hora, vai complicar. O Felipe está falando que aqueles 30 segundos no apoio no podal é covardia. Com certeza. E mas no mini best também está assim, né? Então Mini tem que bash é tomar 20, não é cuidado. 20? 20 é 30? Não me lembro. Oi? Mini bash é 20, não? 30 É? segundos, não cada direita Cada e perna. esquerda. Esquerda. É Uhum. cruel, gente. Cruel. Difícil até Verdade. para gente que o Leonardo está Verdade, Léo. falando. Vamos. E aí, gente, vocês ficaram com alguma dúvida? Claro que assim, é uma revisão, né? A tentativa até de nortear todos nós, mas acho que foi bem esclarecedor, Ilana, você conseguiu abordar, nossa, e assim, a forma como você abordou o tema de adaptação, de tecnologia, ficou muito fácil para a gente, porque é Ai, um que tema bom. muito complexo, amplo Uhum. e difícil da gente se encontrar ali, às vezes, né? São muitas referências, e aí facilitou bastante. Eu fico feliz. É porque, assim, o que a gente precisa ter cuidado é em relação à prova de concurseiro mesmo. São palavras importantes, apenas, deve, sempre. Esses advérbios, assim, muito extremistas, quando você vê na questão, já presta atenção, porque nem sempre tudo é ah, exato, né? Não deve, não é sempre, não é nunca. Então, esse tipo de advérbio a gente precisa prestar atenção. Isso é dica de concurseiro, não tem como. E é prova, prova é prova. Então, a gente precisa estar atento a essas informações. Menos, mais,
Aqui, você vê que uma palavrinha lá trocou substância branca por cinzenta, já faz toda a diferença e já está errado. Então, é ter cuidado com essas coisas. E, assim, uma informação importante é sobre os testes. Testes, a gente precisa, pelo menos, ter noção de como eles são, as avaliações dos instrumentos. Porque, pelo que eu vi ali nas questões discursivas, eles citam algumas coisas. E teve um teste lá, uma questão da prova, que foi sobre o teste de CTS-ID, que foi anulada, né? Tanto que eu nem coloquei ela aí, mas está descrevendo como é o teste, e qual é aquela situação que eu estou avaliando. Então, a gente precisa estar atento e entender sobre os testes de avaliação. Isso é bem importante, é essencial também. E é isso, assim, ler, né? Ler as referências, ficar atento mesmo para depois conseguir pedir né, pedir uma revisão, né, tem prazo, fiquem atentos a isso. Mas foi muito bacana, Ilana. E assim, aí a ideia, gente, é vocês assistirem todas as aulas, porque o que acontece? No livro, no Tratado de Geriatria, ele fala de sarcopenia ali, ele traz o termo sarcopenia, mas depois vocês vão ver com a Patrícia, de acordo com o consenso atual, ou consenso novo, que isso muda um pouco. Então, é claro que na prova eles vão pegar mais o consenso e não, né? Então, assim, fiquem atentos e a gente está aqui para explorar todos os conteúdos. Essa aula ela será disponibilizada no YouTube, tá, gente? Então, assim que for editada, nós iremos compartilhar no canal do Interfísio. A gente vai divulgar nas redes para vocês, tá? Que muita gente perdeu e até para revisar também, né, Ilana? Eu vou precisar revisar Com certeza. bastante. É muita coisa para estudar, né? Então, E aí a gente sempre fica com aquele problema técnico. Então, gente, não confiem que estará gravado, porque às vezes tem um problema técnico, não gravou. Então, eu sempre tenho medo de prometer, de garantir que será disponibilizado, tá, gente? Então, assim, se possível, fiquem conosco, fiquem juntos, entendeu? Porque sempre tem um risco, né, Ilana? Sempre. A gente é escravo da tecnologia e geralmente, às vezes, ela não nos ajuda, né? Então a gente tenta. E até para motivar a gente, né? Que a gente vai estar aqui, a gente preparou a aula toda para a gente conversar, para tirar dúvidas e enriquecer. Sim, com certeza. Tá bom? Então vamos lá. Eu não sei se a gente consegue tirar uma foto, será? Acho que não, acho que está todo mundo. Final do dia, coloquem aí a foto bonitinha de perfil. Humberto! Olha o pessoal, saudades de vocês. Que bom. Olha os corajosos aí, Ilana, que abriu a câmera. A gente sempre vê, né? Olha lá, as carinhas de sempre. Quem está dirigindo não abre não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Olha. Que legal! Tem gente de todas as teias aí, né? Que coisa boa. Ó, vou tirar aqui a primeira. Ó, o Léo. Felipe, vai ter que salvar que são... pera aí, que a Juliane abriu agora. Pera aí, Lauria. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Já. Mas é que tem o outro lado, porque não tá... Deixa eu tirar aqui de novo, porque eu tenho que fazer print. Pronto. E já. Obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Gostaria de mais uma vez agradecer vocês, agradecer o Interfísio, agradecer a Ilana, que é a nossa super parceira, e relembrar aqui que estamos aqui juntos pela fisioterapia e gerontologia sempre. Tá bom, Ilana? Suas últimas palavras, então. Só agradecer a todo mundo pelos elogios, pela parceria. Boa noite a todos. Que Deus nos ajude a fazer uma boa prova. Que continuemos aí juntos e fortes e unidos. Vamos fortalecer nossa especialidade. E bem revisado.
Até mais. Até a próxima, gente. Até A próxima semana que é vem. quinta-feira que vem, tá bom? Ok, Com a estaremos Patrícia. aqui. Tchau. Tchau.